Lógico. Aí, filhão! Ai, gente, família presente, família muito linda. Você é espetacular! Eu amo vocês. Gente, muito obrigada, obrigada. Vamos Meu começar. pai é mais, hein? Olha só, vamos falar. A dublagem, todos sabem, é uma profissão, digamos, difícil e mágica, ao mesmo tempo ela causa muito encantamento. E a gente, esses profissionais que estão aqui, eu posso dizer com certeza, somos, além de dubladores, apaixonados pela dublagem, pela profissão. E nos esmeramos cada dia para entregar um trabalho cada vez melhor. E aí a gente, esse palco vem bem a calhar, né? Porque a gente vê por aí produtos não tão legais. E não é o que a gente pretende, não é o que vocês querem, nem o que a gente gostaria. Então a gente luta e a gente vai conversar aqui sobre isso. E eu quero começar lançando uma pergunta bem vaga para todo mundo, assim, de repente vocês conseguirem brevemente responder. O que é uma dublagem, o que faz de uma dublagem um primor, uma dublagem de excelência? O que a gente pode dizer? Vamos lançar todo mundo aqui falando um pouquinho? Carol. Bem, primeiro eu quero agradecer muito aqui com essa galera maravilhosa. Eu estou com amigos, parceiros, colegas e, acima de tudo, realmente amigos e mestres, pessoas que eu tenho o prazer e a honra de conduzir o meu dia e ter aprendido exatamente a compor a minha resposta sobre essa pergunta tão grandiosa. Ter primor na dublagem, a gente pode ter uma sequência até chegar nesse ponto. A gente pode falar sobre tradução, a gente pode falar sobre o profissional que de fato está ali na dublagem, né, como ator de dublagem, a gente pode falar do diretor da dublagem. São muitos caminhos até chegar no produto final, né? A gente pode falar também da condução do cliente nisso tudo, porque às vezes existe uma luta para chegar até ali e a gente, vocês podem acreditar também, que às vezes a gente está dentro do estúdio tentando muita coisa para inavar e entregar um bom produto, mas para ser breve e dar espaço para os meus amigos, o primor da dublagem é respeitar o produto, principalmente, dar voz à qualidade dele, às pessoas que estão falando, a cultura que está sendo dita ali. Então, as pessoas que estão contando as suas histórias, as referências que estão sendo colocadas ali. Então, primordialmente, tendo a certeza de que toda a cultura e palavras que estão sendo ditas ali, elas estão sendo ditas com exatidão. Então, a gente pode começar com a tradução ali, com respeito às falas, e aí a gente vai falar também sobre a interpretação, toda a conotação exata e sem descaracterizar absolutamente nada, e a condução da direção em cima disso. A técnica também faz toda a diferença, e eu acho que isso já alinhava basicamente, assim, tentando ser bem rápida, a resposta. Isso já vai dar um direcionamento aqui. Bora nós. Chico, você pode nos brindar com sua... Uma salva de palmas, gente. Depois da explicação que ela deu aqui, Agora é o o seguinte. que eu posso dizer? Eu sou da época da dublagem a lenha. Ou seja, século passado, quase século retrasado. Então, primor de dublagem, o que é? Um filme bem traduzido, aí vai para o estúdio, bem escalado. Durante o processo de dublagem, harmonia no estúdio, e vocês que vão assistir não vão perceber que aquilo é dublado, senão vão dizer, poxa vida, eu não sabia tal palavra tão bem eu podia.
Quando a gente convence, né, Chico? Quando não parece que é dublado, é porque ele tá bem dublado. Engraçado. Fala português muito bem. É isso. Muito bem. Certo? Acho que uma boa dublagem, para mim, é basicamente isso que o Chico disse, de você não perceber que está dublado, da gente tentar deixar o mais natural possível, mas não é só o natural, é deixar como... É trazer para a nossa musicalidade, né? A gente tomar cuidado para não ir naquelas... Ontem até falamos sobre isso, não, naquelas inflexões do inglês. Ou da língua original, que nem Ou da sempre língua é. original, que nem sempre vai ser inglês, mas a gente tentar trazer para a forma que a gente fala. Tentar passar, entender o que o ator original quis fazer, qual emoção ele quis passar, e aí traduzir essa emoção para a nossa língua. E isso vai tanto das palavras, pela tradução, e também pelo tom. A gente já estava conversando agora ali dentro, no camarim, uma coisa engraçada que a pessoa até contou que a filha dela diz que às vezes quando ela fala, parece que ela está falando... Eu falo com os amigos da minha filha, do meio, que inclusive viraram que prestigiar, porque ela vai seguir a carreira. Essa daí eu não tem jeito. Tem 3 filhas e ela do meio, ela vai ser atriz. Quer dizer, ela já é, tá? Mas ela vai fazer faculdade, enfim, ela vai seguir esse caminho. Está fazendo Enem agora, surtada, vai sobreviver. E aí ela me diz, quando eu falo com os amigos, ela diz, mamãe, você está usando sua voz de dublagem. Aí eu falei, gente, eu não sou natural, minha filha está dizendo que eu estou com voz de dublagem, ou seja, quando eu sou eu mesma, quando eu estou muito natural, e aí todo mundo veio um pouco falar sobre isso. E aí eu lembrei assim, o Luiz, meu marido, que está ali, ele fala a mesma coisa de mim, às vezes, porque eu normalmente falo baixo. E aí, quando tem alguma coisa que eu falo mais alto e tal, nas poucas vezes que a gente discute, como todo casal, eu falo mais alto e falo, tá usando a voz do dublador. Você começa a usar a voz do dublador, eu já sei que isso aqui. E aí eu também fico pensando, pô, complicado e tal. E aí a Duda até falou, pô, mas isso é um bom sinal. Quer dizer que quando você está dublando, você está falando Como na vida. como na vida real. Quando você está de verdade, discutindo, de verdade, levantando a voz, na dublagem você está usando isso também. Então acho que tudo volta para a coisa da naturalidade, justamente para as pessoas não perceberem que está dublado. Porque não tem que ser diferente, a dublagem tem que soar como se fosse a gente falando normalmente. E acho que a gente consegue fazer isso. Vamos lá, não dá. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Você quer? E assim, é difícil acrescentar alguma coisa a mais do que os meus colegas já falaram, né? Mas se eu tiver alguma coisa para acrescentar, eu diria que, além de tudo isso que eles falaram, uma boa dublagem, uma dublagem de excelência, ela tem alma. Ela tem que, a gente não pode dublar só a boca do ator, a gente tem que dublar o olho do ator. A gente tem que respirar junto com o ator. A gente tem que ver o que está acontecendo, o que ele fez. Eles têm meses, às vezes não, às vezes é uma produção de TV mais rápida, mas às vezes meses, anos para construir o personagem, e a gente tem algumas poucas horas. Então a gente tem imediatamente, né? A gente tem ali. Poucas horas assim, para fazer o trabalho todo que eles levaram meses, a gente tem, se for um trabalho grande, 3, 4 horas. Então, a gente se despir da gente, mas não esquecer a nossa alma e colocar a nossa alma a serviço daquilo, e como o Serginho falou, falar como a gente fala na vida, quando possível, claro, às vezes tem personagens que pedem que a gente fale um pouco diferente da gente, mas para chegar ao que o Chico falou. Quando você assiste um filme, você esquece, eu consigo, conhecendo todo mundo, quando eu fico também do lado, eu começo a assistir o filme e fico lá, e esqueço que é a Priscila, que é o Serginho, que é o Chico, que é a Rita, que é a Nestor. Então, eu acho que esse é um segredo também. O que você acha, Nestor? Opa! Eu concordo com os meus colegas, eu acho que eu posso complementar a que a Fernanda falou, que é o nosso estado como ator na hora de executar o nosso trabalho. Eu aprendi ao longo dos anos que o estado necessário, o estado criativo que eu tenho que me colocar
colocar sempre, a coisa mais parecida com a meditação que eu conheço na minha vida. É um estar presente, vazio dos meus pensamentos e cheio de possibilidades para aquilo que está se apresentando para mim naquele momento. Então, o nosso desafio como ator é não perder jamais esse frescor, né? O que eu posso fazer, o que eu pergunto para mim todos os dias, como é que eu posso estar mais presente aqui e servir melhor a uma partitura que já está escrita e que aí nesse ponto a gente parece um músico, né? Eu sou um instrumento que vai executar essa partitura para chegar para outras pessoas. E essa é a minha força criativa nesse processo, não é de criar completamente, mas de executar uma partitura e aí sim com a minha alma. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sinceramente, bom dia, obrigada, estou feliz de estar aqui. Gente abençoa. Está nervosa. Mas enfim, sobrou nome para mim, né? Falaram tudo, gente. Eu vou falar de mim, então. Como todos falaram, eu acho que sensibilidade de todos, né? De todos os envolvidos, tanto da produção, tradução, direção. Sensibilidade, humanidade. Como a Carol falou, a gente fala de histórias que pessoas estão contando, de vários lugares, e são outros lugares que a gente está falando aqui para o nosso povo, como é que as outras pessoas vivem. E com naturalidade, como é que a gente fala isso, né? Essa questão de você está falando dublado, a voz dublada, eu também sofro isso, sofro esse bullying. Quem faz esse bullying com você, Filho sempre, eu acho, né? Minha filha, meu pai, meu irmão. Quando ela falou Então já me trouxe. E o que o Nestor falou é maravilhoso, mas a gente tem o processo industrial. Isso às vezes engessa muita gente. Engessa todo mundo, diretor, tradutor, coitado, que é tudo muito rápido, né, em algumas produções, o dublador. Então, a gente tem que ter essa prática, a gente tem que acordar já ligado. E a gente trabalha, eu trabalho de 9 da manhã às 9 da noite, glória a Deus, trabalho bastante. E a gente está ligado, e a gente já se reveste, né, da nossa profissão, é a nossa profissão, por isso que a gente ama tanto que a gente faz, e que a gente tenta imprimir, como algumas pessoas falaram, acho que principalmente todos, a nossa alma. Eu fico até emocionada, desculpa. Ai, não chora, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um problema, quando eu vou assistir o filme, é um inferno. Gente, é um inferno que eu fico trabalhando. Curto, tá? Mas se estiver bom, tem que esquecer. A gente fica dirigindo, mas já passa um tempo, como a Amanda falou. Não, se estiver bacana. Não, aí, ó, eu até contar uma historinha rápida. Eu não sou rápida, mas tudo bem. A gente trabalha essa pessoa não está ligando, eu vou lá direto. Quem dirigiu hoje foi meu Deus, projeto tão bom, né? Gente, eu sou mega fã do Elcio, ele não está aqui, mas Elcio. Ai, é maravilhoso. Eu vi Método Kominsky. Gente, começou o filme, eu falei, Elcio, José Marques dirigiu, e fulano, que legal, tá? Daqui a pouco eu me esqueci. Eu falei, vou ver o original. Horrível, mas horroroso. Gente, eu vou dar correndo Elcio. E aí eu relaxei, assim, um dos últimos que eu vi, que tá muito, é uma série, tá muito bem dublado. Assistam. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Eu digo que a dublagem é uma profissão grata, porque ela já nasceu para não ser perfeita. Porque perfeito é o original, a gente faz uma versão, né? Então a gente, sei lá, chega a 90% e tal, junto, quando é excelente, mas a gente não chega a 100%, porque, na verdade, a gente está fazendo a gente está botando a nossa voz em cima, né? Como o próprio nome dublagem diz, ele vem de dobragem, uma dobra de voz, a gente está botando uma outra voz, então já não é o que era. Mas a Rita levantou um ponto interessantíssimo.
algumas produções, me desculpe, ficam melhores dubladas. E não são só longas, animações, animações como a gente, né, porque crianças assistem dublados, e é natural que você se afeiçoe àquela voz, como a voz do personagem. A criança conta muito isso, né? O personagem não tem outra voz que não que está falando em português com ela, né? E aí cria uma memória, um afeto que também corrobora para esse amor, para essa mágica desse encantamento e por uma... aí não tem julgamento, eu acho, na criança, eu acho. Só não tem um negócio muito ruim, né? Porque aí ela acredita naquilo, na verdade. É um voto de fé mesmo. E a gente, no adulto, a gente tem esse senso crítico, mas, gente, por favor, não me entenda mal. Não estou dizendo que criança funciona qualquer coisa, né? Tudo bem. A gente vai ficando mais desconfiado. A gente passa pano. E é mais exigente com algumas coisas, né? A gente é mais desacreditado mesmo. E aí a gente não compra qualquer convencimento. Ou não devia comprar, né? Mas mesmo nos longas, algumas coisas nos convencem e a gente, como a Rita falou, ela botou lá no saco, ela gostou mais e voltou para o dublado. Eu acho que isso é uma coisa interessante, que é acessar o emocional de uma maneira única, né? A gente sabe que a nossa língua mãe é a primeira língua que a gente fala, mesmo que a gente fale vários idiomas, a língua que a gente reza, é também a língua que a gente se emociona. Então, quando está bem dublado, as nossas chances de atingir lugares de emoção são maiores do que no original, mesmo que você domine aquele idioma, mesmo que você consuma produtos em outro idioma, com o domínio do idioma. Com a sua língua mãe, você consegue se emocionar mais quando está perfeito. Consegue tocar as pessoas, né? Eu e o Serginho, a gente passou um momento agora, Wakanda para sempre. Não vou poder contar muito, mas eu vou tentar contar uma experiência que a gente passou agora, ainda está no cinema. O filme é muito emocionante, do princípio ao fim. Acho que não tem uma cena que não reverbera essa emoção. E a gente teve uma parceria, o Serginho é muito atento a todos os detalhes, assim, é muito lindo o trabalho de direção. E a gente tem uma parceria de vida, né, também. Então, assim, desde criancinha. Desde criancinha, a gente tem foto muito pico roxo, assim, inclusive eu fugi de casa e fui pra casa mais quando eu tinha 10 anos. Fugi de casa revoltada, fui pra casa mais. Aí eu já era mãe do Serginho, assim. Aí fiquei pensando assim, mais velha, 10 minutos eu tô dando aquele gato saindo, ela tá aqui. Deixa eu passar dele, enfim, pra vocês entenderem o vínculo, né, que a gente tem. E a gente passou horas ali, uma semana, né, fazendo a cama e tal. E falando sobre excelência, a gente estava ali tão inteiro, assim, profissionalmente, pessoalmente, e final das boquinhas todas as falas, a gente tinha todo esse pensamento. E incrível como a ligação da emoção o tempo inteiro, porque o filme é muito emocionante. Quem já assistiu a câmera? Show, então a galera já vai entender que o filme é arrebatador. No final da labial, quando a gente parava, né, para fazer uma avaliação de cada fala, porque foi bem artesanal. Foi, a gente fez bem devagar, bem diferente do que se faz normalmente. Totalmente diferente, assim, o processo de gravação. A gente assistia e ficava, uau! A gente se deliciava com o processo também, porque a gente teve esse tempo, que é super fora do processo natural que a gente tem hoje em dia, mas a gente teve ali os dois caminhos, isso eu quero chegar. O caminho do tempo de se deliciar com a emoção, de conduzir isso, respeitando, né, assim, esse momento de interiorizar e absorver, por mais que tenha sido rápido de qualquer forma, mas a gente teve um momento maior, e também o entendimento do sincronismo. Acho que foi o processo, assim como o Nasce uma Estrela da Lady Gaga, que foram os dois filmes que eu tive assim, o maior tempo de absorção, tanto de interpretação e tempo da personagem, como também do sincronismo labial e tal. Mas esse em especial foi o que eu tive realmente, assim, de parceria com tudo isso. Foi impressionante, mas foge totalmente do tempo que a gente tem na real. Assim. O Serginho me falou uma coisa, fala, depois eu volto nisso que você falou, que é fazer um laço com quem. E a Fara está voltando um pouquinho sobre a coisa do desenho animado, de você, da criança, ter aquela voz como a voz real do personagem, de muitas vezes tão dentro do personagem do que não existe outra possibilidade para a criança. E quando isso acontece é muito bom.
é muito engraçado que quando a gente encontra uma criança e fala, eu faço a voz, não sei quem, e faz, a criança não reconhece, porque não é sua essa voz. A personagem Falou do corpo. não precisa de verdade, essa voz é do desenho. Não, sabe? E tem essa coisa de, às vezes, de duvidar, aí você tem que falar, fecha os olhos, vira. Vou mandar um e áudio. você fala exatamente a mesma coisa, que a criança visualiza o desenho e não acessa a voz. Mas saindo da gente. Eu lembro que eu tive isso, comecei a dublar muito criança, quer dizer, não tão novo quanto as crianças começam hoje em dia. Fui fazer o curso, estava com 11 anos, eu acho, comecei a dublar com 12 para 13. E eu lembro que eu tinha isso, quando eu fui fazer o curso, o meu professor que eu conheci no curso era o Marco Ribeiro, o Rafael, das Tartarugas Ninja. Então ele falava, eu fechava Só ficou ouvindo o Rafael. e ficava ouvindo ele. Aí depois o pessoal saiu, não sei quem, estava maluco, o Leonardo das Tartarugas Ninja. Aí, então assim, eu estava indo no meio das Tartarugas Ninja. Umas 4, Marcelo Meirelles também, todo mundo lá e só ouvindo como criança. E era engraçado, porque a sensação era, mas essa, parece que os desenhos emprestaram a voz para eles, de tão natural que saía. E até foi muito engraçado, porque aí quando eu comecei a dublar depois, conheci os outros dubladores, eu ainda tinha muito disso quando criança, por exemplo. Quando eu conheci o Chico, era o ponto. Do Thundercats. Faz a voz pra gente. Tá mentindo aqui. Ai, por favor, Chico. Bom dia. Você lembra, Chico, alguma frase? Alguma frasezinha. Faz aí. Thunder! Thunder! Quer? Thunder! Que na verdade não era eu, era o da mata. Mas tudo bem. Eu era um dos. Que fazia junto, né? É, fazia juntos. Nem sempre, porque o da mata às vezes queria fazer sozinho. A gente falava muito. O Zetinho estava contando isso, mas não precisa ser criança. Eu, quando comecei na dublagem, foi no ano de 95 e 97, a gente teve uns movimentos de categoria, tinha umas reuniões de assembleia e tal, e eu fui numa das primeiras. Quando eu ouvi o da Mata, porque o da Mata para mim era o Bruce Willis, que eu assistia na Gato e Rato, que era um enlatado americano, sei lá, acho que anos 87. Isso. E aí eu ouvi o da Mata, eu estava ouvindo o Bruce Willis, mas eu queria o Bruce Willis ali, né? Eu acho que o Bruce Willis estava mais no meu corpo, não. Eu fiquei entre encantada e um pouco decepcionada. Assim, isso quando criança tinha isso, e agora, depois de adulto, depois que você conhece todos os dubladores aqui, você pensa, nada mais vai me surpreender. De repente, a gente começou a trabalhar com São Paulo. E foi muito legal. Foi muito legal. Aí eu comecei a ouvir aquelas vozes quando o Antônio Moreno falou comigo pela Outras primeira vozes vez. de você. Veio, eu falei, meu Deus, eu tinha essa vontade, mas eu só vi na cabeça. Ele falando, a Cecília Lente, quando eu conheci, eu fiquei nervoso porque eu ia dirigir ela. E eu falei, caraca, eu tô dirigindo a Chiquinha. E assim, eu tinha 20 e poucos anos de profissão, com meus colegas, mas eu fiquei nervoso era quando eu era criança, porque eu lembrei daquelas vozes que eles sempre fizeram os personagens tão bem, parecia tão real, sabe? Eles atingiram a excelência naquelas produções, que isso me marcou a vida inteira. E hoje, sempre que eu conheço algum dublador, outros Luiz Carlos de Moraes, que eu também não tinha trabalhado com ele. Nossa, tem tanta gente, mas tanta gente aqui de Cascudos e que fizeram parte da minha infância, de tanta gente que... E era isso, você tinha uma coisa da dublagem de excelência. E não é só a infância, né? Assim, a primeira vez que o Tiago Costa foi dublar comigo, eu tietei ele, eu não aguentei, eu falei, você é apaixonada pelo Breaking Bad, é maravilhoso, não sei o quê. Então, a gente também tieta os nossos colegas e os colegas que a gente faz também, quando a gente vê um trabalho, a gente sabe que o trabalho ficou legal quando os próprios colegas vêm falar com a gente, né? Que não é todo dia. Então, essa magia acontece para os fãs, para as pessoas e para a gente também. Quando é bem feito, quando é de excelência, então todo mundo. Exatamente. Eu ia falar uma coisa, se referindo ao que a Carol colocou aqui sobre o Walking, é um projeto para cinema. E projetos para cinema demandam mesmo mais tempo, né? Porque vai com papelona, né, gente? E daí a gente costuma ter mais cuidado. Tá? O diretor tem mais tempo de estúdio com o dublador, já escala devagarzinho, volta, refaz, revolta em todos os sentidos.
dublagem que a gente busca de excelência no dia a dia. Eu acho que aqui nós todos aqui, posso dizer, somos guerreiros da boa dublagem, não, da dublagem de excelência. Porque a gente vai atrás com disponibilidade, entrega, um trabalho de ator que procura se sensibilizar, estar vazio e para receber o que está ali, porque já vem trabalhando, é bem difícil, gente. É bem difícil. E de todos os gêneros dramáticos e de todas as línguas. Tá? A gente sai de uma comédia aqui e daqui a pouquinho, imediatamente, depois a gente vai fazer um trabalhão. Comentário sobre carvão em Minneapolis. Comentário, sobre o carvão mineral. E tem a galera da canção também, inclusive o próximo painel, se não me engano, vai ser de canção. Impossível, né? Assim, a gente não se deliciar com as canções, lembrar das princesas e mais. Tudo isso faz parte da dublagem de excelência. Então, assim, é uma série de coisas, né? Que vão alinhavando e tal. Tudo isso. O Serginho estava falando sobre fecha os olhos quando a criança não reconhece. Isso aconteceu ontem comigo, eu nem ia lembrar. Eu faço a parte pimentinha do Júlio. E é uma voz completamente diferente, né? Eu faço aquelas mulheres fortes, né? De exploração e tal. Aí, geralmente eu lembro da parte pimentinha, sinceramente. No último evento que eu fiz em Belém, alguém levantou, faz a parte pimentinha. Eu não sei se ela tem ainda dentro de mim, mas tudo bem. Aí eu fiquei, onde ela tá aqui, né? Ô, Duduinho, a gente tem que ir agora, lá pra escola, vamos! Aí todo mundo, aí eu falei, fecha o olho, galera, todo mundo fechou o olho. Ô, Duduinho, a gente tem que ir agora, lá pra escola! Eu falei, caraca, gente, então era essa, mas tem uns 20 anos. Então é isso, fica lá dentro, guardado. Inclusive a gente as famosas, porque para fazer o que a gente faz, tem cena ali acontecendo. Isso tudo faz parte do envolvimento do ator, né? A cena tá ali, então para fazer assim, sem a cena, sem, né? Você às vezes é só um canal, realmente, e você não carrega aquela criação. A gente tem que acessar isso pra a gente, inclusive, a gente não ficar criando diferenciado. Nem todo bom ator, nem todo ator maravilhoso de teatro se dá bem em dublagem, gente. Porque realmente é uma especialidade bem singular, digamos assim. Não todos conseguem. Eu queria fazer uma pergunta para o Chico. A dublagem, claro, tudo, né? Em movimento se transforma. A dublagem de anos atrás, o Chico é um dinossauro da dublagem, que está aqui com a gente, que nos deu a honra de sua presença, no bom sentido. Passando meu pano de novo. Eu queria perguntar para o Chico, a dublagem lá de antigamente, o que ele fazia? Era uma boa dublagem, Chico? O que você dizia? Essa dublagem está primorosa, excelente. E agora, como é que você vê um trabalho hoje e diz, esse trabalho está maravilhoso, porque ferramentas são outras e avaliações e sensos também de estética são outros. Então, como é a sua visão, Chico? O que define um bom trabalho antes e o que define um bom trabalho agora? O que mudou? Muita coisa. Não vai dizer tudo. Eu me lembro, por exemplo, na AIC. AIC é São Paulo. É velho, hein? Quase mais velho que eu. Tinha um estúdio que o operador era o Nivaldo. O Nivaldo chegava 15 minutos antes de todo mundo. Aí ele entrava no estúdio e olhava a posição do microfone na tirada, o microfone era pendurado, a posição da estante, onde ia ficar o texto. Ele se posicionava de várias maneiras. Tá, pode chegar. Aí chegava o pessoal da dublagem. Os atores e os diretores e dubladores. O Nivaldo, se ai do dublador que ousasse encostar no microfone. Colocar precisamente no lugar onde ele devia estar. Estava lá e não se pode tocar, porque ele brigava. Ele era muito elegante, ele usava umas camisas da moda. Aquela é. Nivaldo era um pão, né? Não eu não posso dizer isso.
Mas aí o dublador que ousasse encostar no microfone. E hoje? Hoje o pessoal está mais folgado. O pessoal hoje está mais folgado. Aconteceu comigo, dirigindo, faz tempo também, eu parei de dirigir há anos. Eu estava dirigindo uma série chamada Ted Rexton, na Herbert. E lá, 40 minutos de dublagem, já rolando solto. Eu, de repente, notei que o som está bem esquisito, porque eu tinha o hábito de, às vezes, sair do estúdio e ouvir na técnica. Porque antigamente, gente, o diretor ficava dentro da sala. Ficava dentro do estúdio, a gente não ouvia o som gravado. Quem ouvia o som gravado é o técnico. O técnico ficava fora e o dublador com o diretor, os dubladores, todos, né? Ficavam junto com o diretor nessa. Mas eu nessa de sair, tem uma coisa esquisita aí. O que está errado? Bom, vamos ver. Eu falei com o técnico não tem nada errado. Eu falei, não, tem a coisa errada sim. A voz do Celto Melo não é. Vamos ver o que é. Ele simplesmente tinha colocado o microfone ao contrário. Já aconteceu comigo também. Ou seja, parecia que o pessoal estava falando no corredor. Não no microfone, no corredor. Mas isso lá antigamente não era o meu, né? É. Não era o Wagner. Bom, agora vamos ter que refazer tudo isso. O meu nem ficou zangado com você. Não, eles aceitavam bem. Eu tive muita sorte. Eu era protegido dele. O Celso Neto, meu verdade, gostava muito de mim. O Fernando estava com a gente ontem, gente. Ele me tratava muito bem. Me tratava como um filho que eu deveria ter sido deles. Eu precisava ser pai. Mas o Chico falou uma coisa que a dublagem de excelência, ela honra os que vieram antes. Sem dúvida nenhuma. Técnicos, atores, né? Dubladores da antiga, né? Muita gente nova. Não dá para se focar na dublagem, gente. Tem outra passagem Tem que ir devagarzinho e honrar quem veio antes, quem abriu esses caminhos até aqui. A gente falou muito. Eu me incluo nesses de agora, né? Mas outros raros antes de mim, né? Eu tenho uma outra passagem interessante. Aconteceu comigo. Tá? Anos atrás. A gente respeitava muito o Walter Guedes, que era um senhor ator. Ele não era só um dublador, ele era um senhor ator. Só que o Guedes ficou doente. Ficou doente, foi internado e tal. E teve que se afastar. Na aula, vieram 2 filmes com Sérgio Lawrence Olivier, que era ator do Guedes. Era ele que fazia e ninguém mais podia fazer em São Paulo naquele tempo. O Michael Stoll fazia teste. Pegou todas as vozes pesadas da aula. Disse, Chico vai fazer também. E eu fui olhar a figura do Lawrence Oliveira, não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo. E tá. Eu fiz o teste. O Michael Stoll decidiu. Mas vamos dublar primeiro entre Amor entre Ruínas e depois Mercador de Veneza. Tá, Amor entre Ruínas. Lawrence Oliveira, Chico José. Hã? Não dá. Mas, eu me garanto na interpretação. Sempre achei que o que salva a gente, principalmente, deve ser a interpretação. Aí, fui na dele, tentando colocar a minha interpretação no Lawrence Oliveira. Paulo de Guedes deu uma saída
do sanatório onde ele estava. E ele passou pela... Ele visitava os estúdios. Ele viu você no seu trabalho. E me viu pulando lá no cemitério. E ele fez uma brincadeira comigo que eu só vim entender recentemente. Ai, meu Deus. Ele chegou e disse, esperou me afastar para roubar, né? Você considerou isso um elogio? Na época, eu... Bom, em respeito ao Guedes, falei, o meu dançou. Só que não gostei não. Tá aí uma coisa que não mudou. O meu dançou. Só que na Mas ele época... aprovou o selador dele, que a gente chama assim também um boneco, né, gente? É. Quando um ator, o mesmo dublador, dubla sempre, vocês sabem, né? Mas pra quem não, o mesmo ator nosso, dubla o mesmo ator de fora, e configura um boneco. E aí, clientes, nós mesmos, empresas e categoria costuma respeitar isso. Até porque a voz é um vínculo, né? A gente já falou muito aqui, para crianças e para adultos. Então, até em consideração ao telespectador. E aí ele aprovou, Chico, você? Ele aprovou. O Guedes aprovou. Ele aprovou. Eu achei que foi por educação. Eu achei que foi por educação. Recentemente eu entendi a piada. Não, o que é? Qual Eu entendi a piada porque acontece o seguinte, tem muito ator que eu dublava e que está sendo dublado por outros aí. Ah, sim. Muito lógico. Eu parei. É o roubar ator, boneco, né? Eu parei de dublar e é claro, o ator continua vivo, continua trabalhando, ele tem que ter outra voz hoje. Paciência. Não é mais a minha, é a dele. Sim. Deixa eu voltar aqui num ponto que Serginho Carol levantou sobre a tradução na dublagem, que é também uma das ferramentas de que a gente serve para chegar numa dublagem de excelência. Se a tradução é boa, já é muito, nos favorece bastante. Porém, a Carol disse que a gente respeita lá. Não, a gente, na verdade, né? Me permita discordar, dependendo do cliente, a gente muda muito do texto. O tradutor, ele se esmera por um bom trabalho, a gente respeita e quer isso, né? Só que na hora do estúdio, para tornar natural, para tornar aquilo crível, nosso, né? De cada uma alma que está aqui, que é singular, a gente se apropria daquilo e fica diferente, né? E aí eu queria que o Serginho falasse, porque o marido do Serginho está aqui, é um tradutor também maravilhoso. E ele pode dizer. Inclusive, vai ter um painel daqui a pouco sobre tradução. É isso, gente, não percam, porque tudo isso faz parte de uma dublagem de excelência. Porque eu falo o seguinte, quando eu comecei a traduzir para dublagem, né, antes de começar a dirigir, eu comecei a traduzir. E aí, eu lembro que para algumas produções, eu tinha que fazer depois o que eles chamam de script as recorded, que é você recebe o áudio do filme depois de dublado e tem que acertar o script todo com tudo que foi falado, exatamente como foi falado no estúdio, porque isso vira um documento que vai para o cliente. Então o cliente recebe o material dublado, o vídeo, e também recebe esse script e deixa guardado. E aí quando eu recebia para fazer esse script as recorded, eu ouvia, eu percebia que os dubladores tinham mudado todo o meu texto. E aí eu comecei a me sentir mal com isso, eu falei assim, caramba, minha tradução está ruim. Porque eles estão mudando tudo que eu estou colocando. Só que não era mudando tipo, o sentido das frases, era mudando simplesmente palavras, forma de dizer e tal. Mas aquilo me deixou mal. Até que teve um dia que eu fui dublar, foi até com a minha mãe, tá ali, Matheus, já contou, que eu fui dublar com ela estava dirigindo a série Major Crimes. E aí eu dublava um dos personagens da série. E eu tinha traduzido aquele episódio. No que eu cheguei para dublar, e aí eu peguei no que comecei a ensaiar, caneta, eu comecei a mudar o meu texto todo. Porque quando eu estava em casa, traduzindo, eu tive uma ideia. Você mudando o seu próprio texto. O meu próprio texto. Em casa eu olhei e falei, cara, isso aqui funciona, tal. Quando eu traduzo, eu até falo junto, para ver se está funcionando. Quando chegou na hora do estúdio, que é aquilo que o Nestor falou, de você vestir o personagem, você se veste do que você é, você se entrega para ele, e comecei a pensar, mas ele não falaria
todo o meu texto e eu entendi. Minha tradução não estava ruim. Só que os dubladores encontraram uma nova forma de dizer aquilo. Então, assim, a tradução tem que estar correta. A tradução tem que tentar pegar piada, tem que tentar adaptar, mas os dubladores vão dar vida para aquilo. Então, eles vão mexer no texto, vão deixar mais natural. O dublador, mais do que ninguém, o dublador e o diretor vão saber como aquele personagem fala. Então, isso tudo vai ficar. Nem sempre o tradutor vai estar naquele momento que ele está traduzindo as falas. O filme inteiro vai ter aquela sensibilidade de pegar, esse aqui fala desse jeito, esse aqui fala desse jeito. A tradução, como eu falei, tem que estar correta. Mas esse toque, e que passa muitas vezes por mudar completamente o texto, é só na hora do estúdio mesmo. Não tem tradutor que consiga fazer um trabalho mínimo de na hora do estúdio. Não sei se foi isso que você discordou, mas quando eu falei da lealdade, da fidelidade da tradução, isso foi cultura. Foi o momento que eu estava falando, da tradução não descaracterizar a cultura do que a produção está dizendo. Entendeu? A narrativa da produção, não descaracterizar o que a produção está trazendo para a gente. Dela não desconfigurar aquilo e trazer para a gente. A gente no estúdio, a gente tem que estar livre realmente para localizar e trazer nossa noção. Você acha a melhor forma de respeitar o que está no original? E a gente também no estúdio, gente, eu vou fazer essa pergunta para a Amanda também. Como é que é o diretor que busca a excelência na dublagem? Porque todos aqui são diretores de dublagem também. Gestor também, né? Sim, eu já me aposentei como diretor de dublagem. Eu estou casado. A gente está casado 3 ou 4 vezes. Eu acho que às vezes a gente até esquece de fazer. Engraçado você me perguntar isso, eu estava aqui pensando, será que tem um painel que fala de direção? Tem? Cara, agora você também. A gente tem perguntas sobre direção que você faz. Vocês acham que merecia do ano que vem? Qualquer dica? Por aí. Um painel sobre direção de dublagem, que é uma coisa que é tão importante que às vezes passa batido. E quando você tem uma direção que está lá, que assistiu aquilo com cuidado, que tem uma linha, porque é isso que é interessante, não tem certo e tem errado, tem linhas que você pode seguir, né? E é legal quando você chega para dublar e a diretora ou o diretor, ele passa para você, né, aquilo que é o filme, a proposta dele, olha, eu queria que você fosse por aqui, o personagem é isso, e aí a gente vai fazendo e a pessoa vai só, né, puxando uma cordinha aqui, puxando uma cordinha ali, afinando o instrumento, para usar o que o Cristo falou. E é muito importante, porque a gente, e no dia a dia, nessa rapidez que a gente tem, uma produção atrás da outra, uma produção atrás da outra, o diretor tem que estar muito bem informado, tem que ter essa rapidez que o dublador tem, o diretor tem que ter no estúdio também para pesquisar, para se virar, para resolver um problema. E é muito importante isso de orientar o ator. A gente não vê o filme antes, quem vê o filme antes é o diretor. Então é imprescindível. Eu acho que pela correria do dia a dia muitas vezes a direção passa batida, mas quando você, principalmente você tem um trabalho, você pode fazer com mais calma, e aí você conversa com o diretor e com a diretora e parceria, né? Eu acho que a direção uma direção de excelência, ela dá uma identidade para o projeto. E a gente vai seguir aquilo, e ela vai respeitar, como a Carol falou, aquela cultura que está sendo trazida, mas tem um ponto de vista artístico sobre aquela obra. E você percebe, às vezes, a assinatura, entre aspas, acho que foi não sei quem que dirigiu. Sim, a gente reconhece. Né? Então, fala. Só de assistir o filme e falar, acho que foi fulano que dirigiu. A gente já tem, a gente profissional aqui de direção, eu acredito, né? Porque a gente já olha e já vê a marca, né? A identidade ali naquele projeto. É isso. Gente, a gente tem pouquinho tempo para terminar. Eu queria ver se alguém tem alguma consideração mais para fazer. Eu ia abrir. Eu queria só dar um exemplo. Há pouco tempo, a gente estava assistindo lá em casa uns filmes antigos que estavam liberados, não sei se é de streaming, não sei se era na Amazon, que tinha no Academia de Polícia e Aperta um Cinto do Piloto Sumiu. Gente, se vocês querem ver um exemplo do que é a adaptação e dublagem de excelência, e tipo, os dois foram feitos, se não me engano, acho que foi na década de 70 ainda, mas ainda foi na década de 70, ou início dos anos 80, alguma coisa assim. Acho que o Chico dirigiu no Academia de Polícia, talvez. Dirigi a série toda. Isso. Então, a dublagem é maravilhosa, as escalações são maravilhosas. Quer falar mal? Não! Agora
também tem que pegar o label perfeito, não sei o quê. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado, se esforça para não fazer essa interpretação. E quando você pega essas produções mais antigas, você vê que o coração é a interpretação o tempo todo. E aí você vai ver, às vezes tem uma outra farinha que você via que ficou um pouquinho fora, ficou um pouquinho curto, mas não importa, porque passou tanta verdade que mesmo o personagem batendo boca e não saindo, você ainda não está vendo, está dublado. Tipo, não sei o que aconteceu, mas a voz é dele. Sabe? A vida que pulsa ali, ela te convence, Pois né? é, ainda tem isso, porque antigamente a gente estudava no estúdio, com aquele monitor lá na frente e tal. Hoje em dia, as coisas foram atualizadas, está tudo em HD. Então, coisas que eram filmadas antes foram restauradas de tal forma que você vê detalhes que antes você não conseguia ver na imagem. Eu cavo da atriz, gente. E às vezes uma boquinha que estava pequena antes, que a gente não percebia numa dublagem antigamente. Hoje em dia, quando vai para a televisão, uma tela enorme e alta resolução, você tem que saber que faltou um monte de boca ali, faltou um monte de coisa. Mas esses filmes que eu falei, especificamente esses dois, o Academia de Polícia e Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, é uma aula de dublagem, uma aula de interpretação e de adaptação para todo mundo que gosta e que, enfim, quer se inspirar. Eu incluiria 2 filmes, A Noviça Rebelde e Os Goonies. Nossa. São 2 assim que toda vez que tá passando, eu tô sabendo e eu paro para assistir e fico extasiada com a dublagem. É maravilhosa. Muito legal. Quer incluir alguma produção? Sim. Eu incluiria Hair. Eu acho lindo. Todas as vezes eu paro para assistir. Dublagem impecável também. Eu incluiria qualquer uma com a Miriam Fischer. Qualquer uma com a Miriam Fischer. E ela vai estar hoje com a gente. Não percam, maravilhosa. Rita? Juraciara. Nossa, tem muitos maravilhosos. Eu queria abrir só para uma perguntinha, gente. Só para uma perguntinha do público. Lá no meio, então, vem só, por favor. Só para a gente dar uma interatividade aqui. Vou chorar. E aí? Se apresenta e faz uma pergunta. Eu sou a Letícia. Vocês já me conhecem. Então, eu queria perguntar para vocês qual que é o critério de escolha para vocês escalarem alguém, tanto para teste quanto para qualquer produção, se tem alguma diferença do cliente ou não? Assim, depende, varia de produção para produção. Tem algumas produções que o cliente pede teste, geralmente é o cliente que pede na maior parte dos casos. É o cliente que diz para quais personagens ele quer o teste. Às vezes o cliente já vem com sugestões de vozes que ele quer para o teste. Às vezes o cliente manda o produto já com as vozes escaladas que o cliente quis, tá? Já vem direto de lá. E todo o resto, que não seja aqueles 5, 4 personagens principais que tiveram o teste, que o cliente sugeriu, fica a cargo do diretor escalar. E aí, esse é um trabalho bem complicado, porque o diretor não só vai escalar, tipo, essa aqui combina com esse, ele também tem que pensar nas dobras. Porque assim, não tem como você fazer um filme hoje em dia sem você dobrar, todo mundo sabe que é pegar um dublador fazer mais de um personagem no mesmo filme. E se isso é bem feito, ninguém percebe que que o dublador está dobrando. Que o dublador está dobrando. Porque às vezes pequenos papéis. Os papéis pequenos, tipo, é um garçom que falou aqui, é um pai de um personagem que saiu de uma cena, a gente tenta colocar bem distante. Isso eu acho uma das partes mais difíceis hoje em dia, é fazer essa escala que tipo, não encareça o filme, mas que também não fique falso. Então, a gente, pela nossa convenção, a gente pode ter até 4 dobras. É muito difícil conseguir até 4 dobras, porque acaba ficando repetitivo. A gente nem põe às vezes as 4. Mas é que você E assim, antigamente a gente pensava simplesmente só na adequação da voz. Essa voz, esse cara vai ficar funcionar bem nesse, ou então um dos personagens secundários, esse aqui vai ficar bem nesse. Hoje em dia, tem uma grande preocupação, que é totalmente válida e pertinente, com a questão da representatividade. Porque assim, é uma preocupação mundial, faz todo sentido, é necessário, a gente tem representatividade em todos os sentidos, em relação à cor da pele, em relação à sexualidade, a tudo. Isso é importante, a cultura, a religião, isso é importante, porque por vários motivos. Primeiro, porque a gente precisa disso como sociedade, sabe? Através de uma reparação histórica e até de uma situação de equidade para todo mundo. E um outro ponto de vista também é que uma pessoa que tem, muitas vezes, aquela vivência, por exemplo, um cara que é gay e está dublando outro personagem gay, às vezes passa por uma situação
que só ele passou. Então ele sabe exatamente o que ele estava sentindo naquele momento quando aquilo aconteceu para ele. Quando o cara está contando para a mãe que é gay, quando o cara está sofrendo bullying, não pode falar, ele está numa outra situação. Eu já passei por isso algumas vezes com alguns personagens, eu agradecia por terem me colocado. E a pessoa falava, pô, não, tinha que ser você, tá? Eu achei que você fosse entender. E claro... Expressões também, atores também. Um ator, qualquer ator consegue fazer qualquer personagem. Não é uma questão de... Mesmo essas pessoas, às vezes, próprias de algum universo, né? E a gente serve disso, daqueles conhecedores do próprio universo. Isso faz parte de uma dublagem de excelência. A gente pede ajuda, né, Carol? Sempre. Eu sou assim num ponto. Teve um lance, só puxando esse seu gancho também. Impossível não lembrar, que eu estava fazendo uma produção, Marco Aurélio, e no meio do assunto, cadê o lenço? Eu não sabia o que tinha acontecido antes, e as falas eram, cadê o lenço? E várias coisas acontecendo, cadê o lenço? Aí o lenço, enfim, aparecia, o reality, e aí eu olhava e falei, caramba, isso não é um lenço, isso é uma touca de cetim. Isso é um ponto cultural muito sério para a cultura preta. Se você soubesse como é o Natal na minha casa, são todas as minhas primas acordando com toda esse cetim na cabeça, uma de black, uma de trança, então assim, se eu lançar pano, tecido, ou lenço, assim, a comunidade preta vai ter certeza absoluta que isso não teve um cuidado real. E a minha voz entrelaçada aqui não vai ser legal. Então vamos fazer live na mesma hora. Na mesma hora. E ainda tem a questão da receptividade também dele, que foi lindo, ele super fechamento. E aí na mesma hora, claro, junto lá, primeiro, cadê meu lenço? A gente fez desde o princípio, toquei cetinho, falei, cara, no texto várias pessoas falando assim, Carol, isso aí embaixo, vou trocar tudo, pra tudo e tal, aí depois eu zoando, ele mandei uma foto assim de todo esse falei, olha, isso aqui é real, tá? Isso aqui é vivência. Então, assim, é a questão cultural, realmente, assim, né? Reverberando pra mim. É uma questão cultural, assim, de verdade. Isso é verdade. E todo mundo está aprendendo todo dia, né? Eu dirijo uma série, Harlem, que fala da cultura preta em Nova York, as mulheres, a Carol faz a protagonista. Eu falei, Carol, precisa da sua ajuda, né? Uma cartilha bacana assim, gente, maravilhosa. Essas expressões, assim, mas eu acho que eu sempre falei criado mudo. Então, ok, aí a partir de agora, não. Não. Você entendeu o que significa, você pode funcionar diferente. Aí a partir de agora não. Então, a escalação reverbera até nesses pontos, inclusive e para além. Permeia por tudo isso também, de representatividade. A gente pode passar por bonecos também, porque a gente realmente está nesse ponto de sempre, cara, a Nando, Nestor, enfim, sempre dublaram, ou dublaram, 80% disso daqui. Vou continuar honrando isso daqui, então tem isso. Aí, claro, as questões óbvias. Aí a gente tudo isso. Aí você considera boneco também, considera tudo isso. São muitas variáveis. Mas acho muito interessante fechar dizendo que hoje a dublagem de excelência necessariamente inclui a questão da representatividade. Essa é uma discussão que está começando, tem que ser levantada, porque a gente precisa, como sociedade, como seres humanos melhores, a gente precisa discutir essas questões. A gente está só levantando a tampinha de tudo isso. E não é que a pessoa preta só possa falar isso é muito importante também, porque a gente vai acabar se valorizando de novo, né? Aí a gente vai acabar colocando mais uma vez a gente colocando posicionar a pessoa onde ela sempre deveria estar. A gente tem esse espaço, o nosso espaço é esse, e a gente está mostrando, nunca deveriam ter tirado a gente daqui, esse é o nosso espaço, então nos respeitem e abram. É só a gente pensar num produto qualquer, sessão da tarde. Quantas pessoas tem ali, a gente pode abrir, quantos LGBTQIA+, quantas pessoas pretas, enfim, todos.
quantos indígenas, quantos tem? Gente, então beleza, vamos abrir para essas pessoas, entendeu? Porque e também nos artistas trans também, que há 10 anos a gente não existia isso na dublagem, não existia nenhuma ator atriz trans que dublasse, e a gente foi começar a buscar, e hoje em dia eu praticamente acho impensável um personagem trans, uma pessoa que não seja eu vejo mulheres fazendo uma trans e realmente não fico feliz. Eu tentei o mais possível, porque a voz não é nem louca, nem por isso. Eu tentei, talvez, assim, temperada até captura. Eu juro que botei minha alma ali também com tudo que faço. Mas enfim, são. Né, não é normal, essa é a questão. Você tem como, não faz parte. Aí agora a gente fica assim, não, pessoal, você pode me passar. A gente vai ter você pode. Porque maravilhosos estão aí para serem compartilhadas. E olha, hoje eu estou me pedindo para finalizarmos o nosso painel. Gente, esse próximo é lindo. Vocês viram na gente a programação? Estamos juntos aqui. Peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos tirar uma foto agora, todo mundo aqui, por favor, no teatro. Depois a gente vai, vocês vão tirar quem quiser, mas não se percam o próximo painel. Estou rolando tudo muito legal. Não. Vocês estão se metendo comigo, vocês não sabem quem sou eu. Onde isso os levou? De volta a mim. Porque eu sou inevitável. Eu devo dizer que a minha sessão é a melhor possível. Que maravilha. A mais prazerosa possível. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Olha só com quem eu tô, gente. Tá começando agora, Versão Dublada. Mas eu sei fazer a voz bastidora. Vamos nessa! Se você não se inscrever, batatinha frita, 1, 2, 3. Era uma coisa que ele ia... Se inscreva no canal. Acabou o teste. Eu espero que você esteja comigo pra vencer o mal e ter paz no futuro. Galacticão! Nunca teve um amigo assim. Ô, pirralho! Oi, galera. Mas eu gosto. Era das coisas que eu mais gostei de dublar na vida. Caramba. Só tá me aprontando alguma coisa aí, Pink. Não esquecer de assistir sempre o Versão Dublada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Sharingan! Hoje eu fiz uma participação no blog do Igor. Foi tão legal. Caraca! Dá um abraço, irmão. Ele é um vilão carismático. Espero que tenham gostado um pouco da minha história. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo. Estou aqui. Caramba. Ué, eu não esperava por essa. E ó, galera, já sabem, hein? Versão Dublada, fui! Versão Dublada.